Esquece o Coringa, esquece o Darkseid, esquece Batman que ri. Qualquer nome que você pensar em termos de DC, você vai errar, garantido. Todos esses caras que eu falei agora são nada perto do vilão que mais provocou mortes em toda a história do multiverso. É coisa ruim de método, galera. É caprichado na ruindade. Você vai conhecer ou lembrar agora de um vilão que já deu muito trabalho pra muita gente e tá sempre voltando. A ficha corrida dele é de assustar e você vai ficar espantado agora. Vamos lá. Peter aqui! Presta atenção! Você tá, ó, você tá desligado. Eu tenho certeza, já desejou algum dia viver no mesmo mundo dos super-heróis, pelo menos um dia. Você já pensou, pô, queria estar nesse mundo, né? Fala a verdade. É claro. Pô, tu tá ali na rua, indo pro trampo, indo pra escola, passa um cara voando no céu, pô, ia ser louco pra caramba, com a teia de aranha. Já pensou isso? Tudo bem que aqui é Brasil, né? A gente não ia ver os famosões, né? Mas tem o Super por aqui. Super Brazuca. Pô, já pensou um Super Brazuca? Bom demais. Capitão Brasil? Coisa louca. Pensou isso? É maneiro, né? Que demais! Só que a gente nunca imagina o outro lado. Pensa viver numa realidade, sabe? Que todo ano, todo mês, tem alguma ameaça que pode acabar com o planeta, com o universo. Haja maracujá. Haja calmante. Não tem como, galera. Existem entidades cósmicas que matam trilhões de seres vivos de uma vez só. Esse cara aqui é recordista que eu tô trazendo pra vocês. É um bicho tão brabo da DC que já deu trabalho até pros heróis da Marvel. Que isso, Peter? Agora tu tá pirando. Você vai entender tudo, rapaz. Vocês acham que eu sou maluco? Vocês acham que eu trago inverdades aqui, Mephisto? Não, presta atenção. Então, capricha nesse like e se inscreve no canal, porque o que eu vou trazer pra vocês agora são verdades, ok? Canônico. Bom, ele pode não ser famoso, mas o cara é casca grossa demais. Ele esteve envolvido em praticamente tudo que é ruim que aconteceu na DC desde os anos 60. Quem é ele? Para de rolar logo, Pedro, quem é ele? Esse vilão ele atende pelo nome de Crona e surgiu na revista do Lanterna Verde em 1965. De lá pra cá, foi só maldade. O cara, tipo, não consegue se redimir de jeito nenhum. Sempre volta. Bom, Crona era um membro da raça malthusiana, provavelmente a espécie inteligente mais antiga do universo DC. Não, eu não tô, né? Eu não sou tão inteligente assim. Os malthusianos, galera, são tão antigos, mas tão antigos, que os Guardiões do Universo evoluíram dos malthusianos. Sabe os Guardiões do Universo, aqueles velhinhos? É só pra vocês terem noção como os malthusianos são velhos. Só que tem um detalhe aí, todo Guardião do Universo já foi um malthusiano um dia, mas nem todo malthusiano virou um Guardião do Universo. Uma das exceções era o Crona. Ele era um cientista malthusiano obcecado por conhecimento. Pra quê? Porque o Crona ele acreditava que o universo precisava de ordem, de controle, mas a única forma de se chegar a esse ponto seria através do conhecimento absoluto, pleno. E o cara não tem limites morais. Acabou. Chega de moralidade com esse cara. Ele não liga pra mais nada. Chutou o balde. Os Guardiões do Universo pensavam mais ou menos parecido. Eles também achavam que o universo precisava de controle, mas no sentido de proteção. Esses baixinhos azulados, que são os Guardiões, eles criaram primeiro os Caçadores Cósmicos, que é uma força de robôs que seria tipo a polícia do universo, entende? Crona não concordou. Ele achava que robôs sem emoção era uma falha. Crona, então, o que ele fez? Ele reprogramou os Caçadores Cósmicos. E aí deu-se a desgraça. Os Caçadores Cósmicos praticaram o lendário genocídio do setor espacial 666. Imagina um setor espacial inteiro, um setor espacial inteiro. Não é a rua de bairro não, galera, é o setor espacial. Sabe, com várias civilizações, planetas. Os Caçadores Cósmicos passaram o rodo. De um setor espacial inteiro só sobraram 5 seres vivos que foram aprisionados. Ou seja, pô, viveu, tá preso, não podia ter vivido, entende? E um desses 5 seres era Atrocitus. Milênios depois, Atrocitus usaria o ódio que ele sentia pelo massacre para criar a tropa dos Lanternas Vermelhos. Outra consequência desse massacre foi que os Guardiões do Universo desistiram dos Caçadores Cósmicos e formaram uma tropa de seres vivos para patrulhar o universo. Eram os tais de Lanternas Verdes, ok? Mas tudo isso foi só o começo pro Crona. Crona tava só esquentando os motores, galera. Que é isso? Você achou que tá... Olha o vídeo, tem mais vídeo aqui, tem muito mais maldade. O que ele fez depois foi muito pior. Ele alterou o universo inteiro, entendeu? Entendeu? Ele ousou fazer o que todo mundo falou pra ele não fazer. Contemplar o instante original do universo. Foi Crona que abriu um portal temporal para a criação. Foi o Crona que viu a grande mão cósmica da fonte gerando tudo que existe. No instante em que ele viu isso, a máquina não aguentou a pressão e explodiu. Então, essa pequena perturbação foi suficiente para mudar tudo. Assim, literalmente tudo. E aí, por causa da interferência do Crona, aconteceram duas coisas. Primeiro, que deveria ter sido um universo só, se transformou num multiverso. Olha o que o cara fez, só isso. Ele falou, ops, né? Segundo, né? Foi por causa do Crona que o mal foi libertado no multiverso. Não era pra existir mal, ok? Foi ele. Foi esse vilão aí bancar o enxerido que houve surgimento da maldade. Ele contaminou o universo. Ele foi dar uma enxerido lá e... Opa! Foi mal, hein?
Toda vilania praticada depois disso é culpa dele, do Crona. Aí não deu mais. Os maltusianos pistolaram com o Crona. Chega! Né? Eles avisaram pro cara não mexer com isso. Aí o maluco foi lá e, sério, ele fez a maior das cacas, de todas as cacas da história do cosmos, do multiverso. Você conhece alguma caca maior que essa? Aí o Crona foi banido. A essência dele foi transformada em energia e essa energia foi espalhada pelo universo inteiro. Acabou, né, Pedro? Não, não. Crona conseguiu voltar e tentou de novo ver o início do multiverso. Na primeira vez a máquina explodiu no meio, ele queria ver mais. O cara era obcecado por conhecimento, lembra disso? Falei pra você, obcecado. Imagina a cagada que é dar uma segunda vez. Porra, uma vez ainda vai, né? Ainda vai, não vai, mas, pô, foi. Mas segunda vez, aí não tem como ir, né? E mesmo assim poderia ir. Bom, felizmente os Lanternas Verdes seguraram o cara. Crona não conseguiu o que ele queria e foi transformado em energia de novo. Agora sim, agora sossegou, né, Peter? Sossegou nada. Crona invadiu a dimensão dos mortos. Aí ali ele provocou outra desgraça. Necron, o senhor dos não-vivos, ele sequer sabia da existência da dimensão dos vivos. Tipo, o cara tava lá de boa, ele pensou, e tem vivo, existe isso? O que é ser vivo, né? O que é ser uma pessoa viva? Aí o Crona, o que ele fez? Ele deixou um buraco quando ele entrou, e o Necron descobriu que tinha um multiverso inteiro de vida. Caramba, isso ser vida? Aí naquele momento o Necron decidiu que queria conquistar tudo aquilo. Eu quero ir pra mim. Ou seja, toda aquela treta que a gente viu na saga A Noite Mais Densa foi provocada pelo Crona. Cacete, cara. O Necron tava de boa já dele, governando lá a dimensão dele na santa... pescando, né, no Mar Morto. Tem que ser Mar Morto, né, porque é da dimensão dos mortos. Aí o olho só cresceu pra cima dos vivos porque o Crona chegou. Maldito, rapaz, eu tô com raiva desse cara. O Crona até foi aliado do Necron por um tempo, mas ele foi derrotado de novo pelos Lanternas Verdes. Só que vaso ruim não quebra. E agora vem o lance mais bizarro do Crona. A essa altura do campeonato, ele já era uma entidade cósmica. Mesmo assim, Crona ainda tinha uma curiosidade de cientista. Então o que ele fez? Ele enviou sondas para destruir diferentes realidades. Assim, só para levantar uns dados. Ele precisava de uns dados para fazer uns cálculos cientistas. Quem nunca destruiu o universo inteiro só para testar um negócio rapidão, né? Enfim, uma dessas sondas chegou na Marvel. Sim, galera. Crona foi puxar briga com os heróis da Marvel. Esse foi o ponto de partida para a saga JLA Avengers, né? Liga da Justiça Avengers, Vingadores. Na minha opinião, o melhor crossover que já rolou entre Marvel e DC. Essa história, na boa, galera, é espetacular. Me cobrando aqui, eu trago ela inteira pra vocês, completa, ok? E quem foi o pivô disso tudo? Ele, o Crona. O vilão tentou destruir os dois universos ao mesmo tempo. Você conhece o maluco mais virado da maldade que esse aí? Aí dos destroços da Marvel e da DC, Crona iria fazer um novo universo, e aí sim ele poderia matar a vontade de ver o universo nascendo. O cara, esse era insano demais, na boa. Acho que o Thanos ia ficar... O Thanos ia chegar... Meu irmão, tu é maluco, hein, cara? O Thanos ia falar isso, hein? Eu acho que o Batman que ria, olhar pra esse Crona, ia fazer assim... Ele não ia rir de nada. Mesmo, tu é sem graça, hein, cara? Bom, a ironia, galera, é que o Crona acabou derrotado e sendo transformado num ovo cósmico. O que é isso, Peter? É um Kinder Ovo galáctico? Não. É um objeto de onde universos nascem, ou seja, é realmente um ovo gigante. Dali a 1 trilhão de anos, o ovo cósmico iria chocar e virar um novo universo. Ou seja, o Crona, ele ia conseguir o que ele tanto queria. Tá presente no nascimento de um universo. E esse foi o fim definitivo de... Não foi nada! Crona é bicho ruim demais! O vilão foi chocado antes do tempo e tocou o zaralho na saga Trindade. Pra vocês terem noção, Crona destruiu a Terra. Sim, ponto final. Capotou o planeta inteiro, mas tipo, capotou mesmo, ok? A nossa sorte é que o Superman, Batman e Mulher Maravilha estavam fora. Esse trio de heróis, essa trindade, conseguiu vencer o Crona e usar as energias cósmicas desse maluco aí pra reconstruir a Terra do jeito que era antes. Aí então o Crona foi aprisionado outra vez pra virar a base, o ponto de início de uma Terra alternativa do futuro. E sim, ele escapou de novo. Pelo amor de... Crona ainda seria o responsável pelas sagas O Dia Mais Claro e a Guerra dos Lanternas Verdes. Faltou isso aqui para ele destruir todos os lanternas de todos os espectros emocionais. Chuta qualquer cor. Ia capotar com esse maluco. Quase que ele fez isso. Dessa vez ninguém quis arriscar. Crona não foi transformado em energia, não foi transformado em ovo, não foi transformado em nada. Minto, foi transformado assim em defunto. Crona foi finalmente morto e a carcaça dele foi entregue pro Atrocitus. Sim, aquele mesmo Atrocitus que tinha sobrevivido ao massacre do setor 666, sabe, que tava pé da vida com ele. Justiça demorou milênios, mas foi feita, né? Bom, até onde a gente sabe, Crona tá morto. Só que eu duvido muito que isso vai continuar assim, vocês sabem. Eu tenho certeza que algum roteirista vai trazer esse cara de volta lá pra frente. Mas não resta dúvidas, galera, nenhum vilão da DC provocou mais desgraça, mais mortes do que o Crona.
Agora comenta aqui pra gente, tá bom? Você conhecia esse safado? Você tinha noção do tamanho da caca que o Crona fez? É o Nerd aumentando o conhecimento quadrinístico da galera. Obrigado por esse vídeo. Toca aqui agora, ó, com seu polegar, toca aqui, ó, não sei se esteja no computador, eu com o mouse, né? Então toca aqui, ativa o sininho. Eu sempre vou trazer pra vocês mais conhecimentos nerdísticos dos quadrinhos pra vocês chegarem no universo dos super-heróis, no cinema, manjando tudo. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!